Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Bom dia. Bom dia na presença do Todo-Poderoso, com os irmãos. A paz do Senhor Jesus. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres, nós estamos felizes, pois o Senhor, Ele está conosco. Ele continuará cuidando de nós. Ele está conosco. Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. A paz do Senhor Jesus, minha amiga. A paz do Senhor Jesus. Bom dia. Vamos orar. Vamos orar enquanto nós estamos orando. Os vizinhos estão bebendo, é música. Como que pode esse mundo, né? As pessoas mundanas, plena quinta-feira, desde ontem, bebendo, e som na maior altura. Meu Deus, só Deus para ter misericórdia. Vira a noite, cantando, bebendo, plena quinta-feira. Meu Deus. Ai, Jesus, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, Jesus, a ter estrutura, Jesus, para ajudar essas pessoas, meu Pai. Nos dê, Senhor, sabedoria e estrutura para nós edificarmos as vidas que estão à nossa volta, Jesus. Sustenta, fortalece, em nome de Jesus. Há poder no Teu nome, Senhor. Nós te adoramos na beleza da Tua santidade. Aleluia. Pedimos a Ti nesta hora, Pai. Cerca a nossa casa, Jesus, com a Tua proteção. Guarda, Senhor, a nossa família, guarda a nossa parentela. Guarda, Senhor, os nossos filhos, Senhor. Guarda, Senhor amado, Pai querido. Ah, Senhor, cerca a nossa casa com a Tua proteção, Jesus. Guarda-nos, ó Deus, e nos livra, Jesus, de todo mal. Senhor, nós nos revestimos nesta madrugada, Jesus, com a Tua armadura. Pois com a Tua armadura, Senhor, nós estamos revestidos, ó Deus, da couraça da justiça, do cinto da verdade. Aleluia. Nós nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor. Aleluia. Te pedimos, ó Deus, nesse dia, que a graça do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, há poder no Teu nome. Nós repreendemos todo mal contra a nossa vida, contra a nossa casa, em nome de Jesus. Seja neutralizado agora. Pare agora todo mal contra a nossa casa, contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Contra a nossa casa não vale encantamento. Contra as nossas vidas não vale encantamento, em nome de Jesus. Blinda, Senhor, e esconde a nossa casa, Senhor. Coloca muros como que de fogo ao redor da nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus. Há poder no Teu nome, Senhor. Passa Teu sangue, Jesus. Queima todo mal, Jesus. Todo olhar, Senhor, todo mal olhado. Todo olho grande, Jesus, contra a nossa casa, Senhor. Todo olhar, Senhor, altivo. Todo olhar, Senhor, que deseja o mal contra a nossa casa. Senhor, vai desfazendo agora, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora todo ataque do inimigo contra as nossas vidas, contra a nossa casa, em nome de Jesus.
Há poder no teu nome, Senhor. E eu quero nesta manhã, Jesus, clamar pelo teu nome, pela cobertura do teu nome, aleluia, do sangue de Jesus. O teu nome tem todo o poder, Senhor. O teu nome tem todo o poder. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Nesta manhã, reveste cada um dos meus irmãos. Reveste cada casa, cada família, cada lar. Em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, a sermos submissos, ó Deus, à Tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a obedecermos os Teus mandamentos, ó Pai. Aleluia. Senhor, nós queremos nesta manhã, Pai, clamar ao Senhor. Aleluia. Para que haja, Senhor, livramento, Senhor. Livramento, Jesus, na nossa casa. Livramento, Senhor, nas ruas, Pai. No bairro, Jesus. Oh, Espírito de Deus. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Há poder no Teu nome, Jesus. Nos dá mais atenção, Senhor, ao que o Senhor está falando conosco. Nos ensina, Senhor, a termos mais atenção, a termos mais disciplina. Aleluia. Para nós termos mais atenção, ficarmos mais atentos, Pai, mais vigilantes. Ah, Senhor, Tua palavra diz que o mundo jaz do maligno, Senhor. Aleluia. Fiel Senhor, Pai. Nós falhamos, nós erramos, mas fiel é o Senhor que permanece para todo sempre. Aleluia. Nós queremos nesta manhã, Senhor, clamar ao Senhor para que haja proteção, Senhor, sobre a vida dos nossos filhos. Aleluia, dê sabedoria aos nossos filhos, Senhor, para fazer boas escolhas, meu Pai. Ensina, Senhor, os nossos filhos a fazer boas escolhas. Em nome de Jesus, há poder no Teu nome, Senhor. Oh, Espírito de Deus, dê-nos, ó Deus, sabedoria para instruir os nossos filhos, ó Pai. Aleluia, nos dê, Senhor, sabedoria. Dai-nos, ó Deus, a palavra certa para nós instruirmos os nossos filhos, ó Deus, a não deixá-los, ó Deus, cair em tentação, a instruí-los, ó Deus, a ter discernimento. Ajuda-nos, ó Pai. Aleluia. Nós Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem entregue para nós nesses tempos, ó Pai. E nos ensina a distribuir, Jesus. Nos ensina, Senhor, a compartilhar, Jesus, o que o Senhor tem nos dado, o que o Senhor tem nos entregue, Pai. Que às vezes, ó Deus, nós queremos, mas nós não conseguimos falar. Nos dê ousadia, Senhor. Nos dê coragem, nos dê ousadia para nós compartilharmos, ó Deus. Aleluia. Nos ensina, Senhor, como instruir, Deus, a nossa casa. Tua palavra diz que a mulher sábia edifica a sua casa, porém a tola destrói com suas próprias mãos. Ah, Senhor, traz sabedoria, Jesus. Traz entendimento e sabedoria para as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Há poder no Teu nome, Jesus. Aleluia.
Nesta manhã, Senhor, eu venho diante do Senhor, Pai, clamar pelos meus irmãos. Senhor, libera, Deus, o que é dos meus irmãos nesta manhã. Senhor, que haja, Senhor, alinhamento com a palavra, Senhor. E que a mão poderosa do Senhor venha estar estendida sobre os meus irmãos, sobre a casa deles, sobre a família deles, meu Pai. Sobre a parentela, Jesus. Em nome de Jesus. Há poder no teu nome. Há poder no teu nome, Senhor. Salva, cura, liberta. Visita a casa deles, meu Pai, nesta hora. Que a tua mão esteja estendida, Jesus, sobre a casa deles neste momento, Jesus. E que a bênção do Senhor repousa sobre o lar deles, meu Pai. Em harmonia, aleluia. Em sabedoria, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, oramos ao Senhor, Pai, para que seja levantado, Senhor, uma geração de adoradores que não envergonha do seu nome, Pai, mas que são cheios do teu Espírito, cheios da tua presença. Em nome de Jesus, nós te clamamos, porque há poder no teu nome, Senhor. Aleluia. E que se levante, Deus, essa geração a partir da nossa casa, Senhor. Que este tempo, Jesus, de avivamento, da novidade do Senhor, comece pela nossa casa, Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Há poder no teu nome, Senhor. Ó Espírito de Deus, enche-nos nesta madrugada, Jesus, da tua presença. Enche-nos, ó Deus, da tua sabedoria. Enche-nos, ó Deus, do conhecimento. Aleluia, para que ninguém mais nos engane e que sejamos cheios da tua presença. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Louvado, engrandecido és o Senhor para todo sempre. Ó Espírito Santo, o Senhor que nos ensina todas as coisas. Nos ensina nesta manhã, fala conosco. Nos dê discernimento, Senhor, desta estação, Pai, que nós estamos saindo, Jesus, e na qual nós estamos entrando, Jesus. Esses estudos novos que o Senhor tem nos ensinado, esse tempo novo que o Senhor tem falado conosco, Senhor. Nos dê discernimento, nos dê sabedoria, nos dê a palavra certa, Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Tu és adorado, Senhor. Tu és adorado independente de qualquer estação, de qualquer tempo. O Senhor é adorado. Em nome de Jesus. Eu quero te louvar e te bendizer por esta manhã, Senhor. Aleluia, para que o Senhor direcione cada palavra, Senhor. Cada palavra que eu falar, cada palavra, Senhor, que eu direcionar. Em nome de Jesus, que seja direcionada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Ministra o nosso coração, Senhor, a tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor esteja estendida sobre nós. Aleluia. Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por esta manhã, né? Graças a Deus por essa manhã tão maravilhosa. Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento nesse dia.
Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Que a mão do Senhor esteja te sustentando em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então vamos entrar no nosso estudo. Vamos falar sobre essa mudança, né, que nós estamos passando, essa transição, né? E oramos para que o Senhor nos sustente, né? Nesse tempo é a gente guerreando, sabendo que nós estamos guerreando, né? Quando os irmãos for orar, lembra-se da minha saúde, tá? Esteja sempre em intercessão pela minha vida, pela minha saúde. Eu fui no parque da cidade, né? Como costume com as crianças. E eu fui naqueles aparelhos, né? De musculação, sentei lá e de repente me deu um calo na onde fica, acho que a meia, né? Riçando, acabou esquentando, né? E deu um calinho, mas nada demais. Só que logo em seguida eu fui picada por um mosquito. Eu não sei se foi lá, se foi aqui ou se foi, né, dentro de casa. Aí começou a coçar na minha perna, não sei se era má circulação também, começou a coçar. E aí minha perna, ontem eu fui ver, né? Nesse frio eu tô o dia todo de calça, né? Eu tenho muito frio nas pernas, no pé. Aí tô com o meu tornozelo todo vermelho. E olha como que o mundo espiritual ele é real, né? Final de semana, eu vi uma irmã ali, minha vizinha, né? Próxima daqui de casa, que ela deu assim, tipo essa feridinha assim na minha perna. E de repente essa feridinha foi tomando a perna dela. Ela ficou com a perna toda vermelha, que quase perdeu a perna. Olha isso. Aí, né, no final de semana, eu liberei uma palavra sobre ela, né? Eu não sabia que ela estava assim também, eu sempre vou lá na sorveteria dela. E aí ela estava quase perdendo a perna e ela me mostrou como que a perna dela estava. E quase que eu não acreditei. E ela falou que quase perdeu a perna, né? Por causa dessa... que deu tipo um machucadinho, começou com um machucadinho, mas alastrou como uma infecção no sangue, né? E ela quase perdeu a perna dela. E aí ontem à noite eu fui olhar minha perna tá assim, vermelha também. Foi, tá repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus tá repreendido. Todo mal, em nome de Jesus, cancelado para a glória do nome do Senhor Jesus. E é exatamente assim, uma feridinha e o meu tornozelo, né, da minha canela para baixo tá vermelha e onde eu machuquei no parque, né, nem senti, irmãos, foi assim algo insignificante. Eu mal consigo dobrar o meu pé porque foi bem na curvinha, né, do pé. Como se tivesse inflamado o lugar, né? Mas está repreendido em nome de Jesus. Vocês estão achando, né, filho? O mundo espiritual, ele é real. Aí qualquer brecha, né, que Satanás ele acha para poder nos atacar, quando não vem de um lado, vem para o outro, né? Mas está repreendido em nome de Jesus. Contra as nossas vidas não vale encantamento. Todo mal foi destruído para a glória de Deus e nós cremos que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades e nada vai nos parar, né? Em nome de Jesus. Fiel é aquele que nos está conosco, que se entregou lá na cruz do Calvário por nós. Aleluia. Deus, ele é fiel e está conosco. Amém? É nele que nós acreditamos, nós confiamos e vai secar tudo em nome de Jesus. Que seque-se tudo para a glória de Deus.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus todo mal. Já foi cancelado no mundo espiritual. Os nossos desafios, né? Mas o Senhor é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Glória a Deus. Então vamos avançando aqui no nosso calendário bíblico, né? Vamos falar do que nós estamos deixando para trás. Amém, minha amiga, amém. Amém. Nós nos revestimos da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, o que nós estamos deixando para trás, né? O que eu preciso estar mais atenta nessa estação, né? Que nós estamos... Não é todo mundo, viu, irmãos? Esse ensino não é para todo mundo, né? Mas eu percebo quando Deus ele quer nos ensinar, né? Eu sempre tive muita curiosidade em aprender, né, sobre essas coisas, porque, querendo ou não, irmãos, querendo ou não, nós sofremos a influência, né, do mundo espiritual. Nós, querendo ou não, na nossa vida, há reflexo, sim, deste ensino, né, que o Senhor está nos ensinando. Há reflexo, sim, deste ensino, né? E se nós tivermos o conhecimento, nós vamos ficar mais tranquilos, né? Nós vamos ter paz, vamos ficar mais tranquilos em relação às coisas que estão acontecendo à nossa volta, né? E confiar no nosso Deus, porque o nosso Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Eu recebo em nome de Jesus, eu tomo posse em nome de Jesus. E pelo calendário bíblico hebraico, nós estamos nos aproximando, né, nós estamos saindo, né, transicionando de Sivan para Tamuz, né? E neste ano de 2026, Tamuz, ele inicia-se por volta do final de junho, dependendo da observação do calendário judaico. E nós estamos saindo de Sivan para nós irmos para Tamuz, né? Então, nesta estação de Sivan, aí você vai se identificar com algumas coisas, né? Que você vai ver que realmente foi, né, com você, aconteceu com você. E eu ontem, né, eu pude perceber como que nós crescemos, né, dentro dessa estação, e foi exatamente este tempo de crescimento que o Senhor nos deu, né, que o Senhor nos entregou. Então, nessa estação que nós estamos deixando, na estação de Sivan, que ainda dá tempo, né, de nós clamarmos ao Senhor para que o Senhor mude a nossa sorte. Aleluia. Ainda dá tempo, porque nós ainda estamos em Sivan, né? Então, quais são as características de Sivan? Qual é a característica dessa estação em que nós estamos, né? É tempo de receber revelação, tempo de ouvir a voz de Deus, tempo de aliança renovada, tempo de entendimento e instrução. Olha só quantas coisas, né? E aí nós temos as referências bíblicas, tá? Não é aleatório, não é inventado, não é solto, não. É baseado na palavra que nós estamos falando, né? Tempo de receber a revelação do céu. Olha quanta coisa que nós estamos aprendendo, né? Com o Senhor. E qual é a tribo que está associada a essa estação que nós estamos falando, na tribo de Sivan, né? Dentro dessa estação de Sivan, nós vamos falar de Zebulon. Zebulon está associado a esta estação. Amém? Quais são as características dessa tribo de Zebulon? Comércio e provisão, olha isso.
expansão e sustento para a obra de Deus. Irmãos, vê se nós não estamos ou não alinhados a essa estação. Olha, todas essas características dessa tribo de Zebulon, nós fizemos nessa estação, né? Nós fomos treinados pelo Senhor a colocar em execução todos os dias, né, da nossa vida. Então, olha como que Deus, Ele nos ensinou, né? Aleluia! Nós fizemos propósitos sobre finanças, fizemos ofertas para a obra de Deus, né? Então, todas essas características estão associadas a essa tribo, nesta estação. Aleluia! E Deus está nos ensinando algo novo, irmãos. É algo que talvez você está achando estranho, não está entendendo, como eu também não entendia. Mas o Senhor vai nos abrindo entendimento, nos dando clareza para nós recebermos, sabe, a palavra, para nós estarmos mais atentos, para nós observarmos que as coisas têm uma explicação, não é aleatória, que a nossa vida não pode ser levada de qualquer maneira. Irmãos, só tem um meio de nós conhecermos o Senhor, lendo a palavra. É o único jeito. Aleluia. E é através da revelação dele a nós, né? Mas conhecer Deus é ler a palavra. Aleluia. Êxodo, no capítulo 19. Aleluia. Êxodo 19, 1 a 8. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu pegar meu óculos, esqueci do meu óculos. O Espírito Santo de Deus. E esses vizinhos estão animados. Que animação, meu Deus. 4 horas da manhã e nós numa preguiça, né? Às vezes para levantar de madrugada, para orar, cansado, né? O frio, que tá tão friozinho hoje. E os vizinhos estão ali. Só no fogo. Aleluia. Enquanto nós estamos no fogo do Espírito, eles estão no fogo da carne. Ah, Jesus, tem misericórdia dessas vidas, meu Deus. Êxodo 19, 1 a 8 diz assim. No terceiro mês, olha isso. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao descer do deserto e do Sinai, no qual acamparam ali, pois se acampou Israel em frente ao monte. Tá vendo? Tem datas, irmãos, tem datas proféticas, né? E foi exatamente o que eu falei ontem, que era a estação que mostra, né, sobre a obediência, a revelação da palavra, onde Deus se revelou, né, através da palavra, nós recebemos o conhecimento, né, de Deus através da palavra. Glória a Deus. Que palavra tremenda, né? Aleluia. Então, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as águas e vos chegou a mim. Agora, pois, se diligentemente, aleluia, se diligentemente, desculpa, irmãos, eu peguei o meu óculos, mas ele tá pior do que... Oh, Jesus. Aleluia. Se diligentemente, estava falando sobre atenção, ó, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, tá vendo? O que eu falei ontem? Renovação de aliança. Então, tempo de quê? Da aliança se revelar. Aleluia. Ainda estamos dentro desta estação, onde a palavra conversa conosco.
Aleluia. Está falando sobre guardar os mandamentos do Senhor, ser obediente. Ser obediente aos preceitos e aos mandamentos do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Então está falando para a gente ter mais atenção agora, pois se diligentemente ouvides a minha voz e guardar a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular, peculiar, exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino dos sacerdotes e nações. Aleluia, que Deus poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vós me sereis meu reino, reino de sacerdotes e nação santa. São as nações que falarão aos filhos de Israel. Aleluia. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Oh, glória! Então o povo encheu a Temã, tudo o que o Senhor havia falado. Oh, aleluia, como Deus tem cuidado de nós. Então todo o povo respondeu a uma. Aleluia, tudo o que o Senhor falou, faremos. Olha só, sobre obediência. É obediência, aleluia. É muito importante a obediência, irmãos. Não adianta ter a palavra, não adianta ter a promessa, se não tiver obediência. É por isso, irmãos, que a palavra liberta, que o ensino liberta. E cada vez mais nós estamos vendo pessoas distanciando de Deus, longe da presença, fazendo o que quer, mas Deus está nos ensinando a sermos obedientes. Aleluia. Então, essas características desta estação que nós estamos saindo dela, aleluia, ela deve permanecer e deve gerar frutos. Tempo de receber a revelação, tempo de ouvir a voz de Deus, aliança renovada e entendimento da pressão. Aleluia. Entendimento e instrução da palavra do Senhor. Oh, Deus poderoso, nos ajuda, Senhor, e nos sustenta. Então o povo, a palavra do Senhor diz, então o povo respondeu a uma, né, talvez seja em uma só voz, tudo o que o Senhor falou, faremos. E será que nós estamos, irmãos, dispostos a obedecer à voz do Senhor? Será que nós estamos demorando para obedecer, que é o mesmo que desobedecer? Aleluia. É por isso que nós não podemos deixar os nossos filhos, irmãos, na desobediência, porque a desobediência é um pecado e uma quebra de princípio, né? Que o princípio da palavra do Senhor é honrar, né? Honra. Aleluia. Glória a Deus. E o Senhor está nos ensinando nesta manhã. Aleluia. Nesta saída dessa estação nova que você está saindo dela. Aleluia. Estamos saindo com muita bagagem, irmãos, com muito conhecimento. Estamos saindo dessa nova estação, habilitados para a próxima estação. Aleluia. Em nome de Jesus. Seja habilitado nesta manhã. Em nome de Jesus. Oh, glória. Que palavra maravilhosa. E essas características dessa estação associada
a Zebulon, que são as características, né, de comércio e provisão, expansão e sustento para a obra de Deus. Que bênção, que maravilha. Você é alguém que gosta de contribuir na obra de Deus? Você gosta de ajudar no reino de Deus? Aleluia. E a palavra do Senhor diz que em Gênesis 49:13, falando sobre Zebulon, Zebulon habitará no litoral dos mares. Eita, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estação que nós estamos deixando, nós estamos falando. Aleluia. Falamos sobre as características dessa estação, sobre o tesouro, né? Sendo revelado. Aleluia. E Zebulon, irmãos, ele habitará. A palavra do Senhor diz em Gênesis. Deixa eu só conferir aqui. Gênesis 49:13. Zebulon habitará no litoral dos mares. Aleluia. E qual é a nossa estação que estamos indo, né? Nós estamos indo para Tamuz. Talvez você também esteja estranhando, como eu também já estranhei esses nomes diferentes, esse novo ensino, esse tempo, né? Diferente. Aleluia. E que bom que nós estamos aprendendo com o Senhor, né? Que bom que estamos aprendendo com o Senhor, porque parece difícil, né? Saber desse assunto, né? De coisas novas, de abrir mão do velho para receber novidade de Deus. Mas quem está nos convidando é o próprio Deus, né? É o próprio Senhor. E esta estação para a qual nós estamos indo, ela se chama Tamuz. Por quê? Tamuz já vai pegando essas pinceladas aí. Tamuz é um mês de grande estação. Aleluia. De extensão, de atenção espiritual. Nós precisamos ampliar a nossa visão. Então, a palavra-chave nesta estação é visão, tá? Ter uma visão mais ampliada das coisas, né? Observar, olhar, antes de tomar qualquer decisão e voltar para trás, né? Mas nós estamos rompendo e avançando para o nosso alvo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Guardar a palavra, né? Guardar de tudo que você deve guardar. Guarde a palavra. Aleluia. Guarde a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos seguindo aqui. Aleluia. Não vou demorar, vou ser bem objetiva para que você também não fique confusa, porque quando a gente está aprendendo, né, sobre algo novo, nós temos essa tendência, né, de acharmos que nós não conseguimos alcançar porque é um assunto diferente, mas não, você consegue sim. Em nome de Jesus, é novidade, mas é do céu para nós. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Obrigada, Jesus. Continua nos ensinando, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Então, nessa estação que nós estamos, foi uma estação de crescimento espiritual, onde você se aprofundou, né? Tivemos muitos propósitos na área financeira. Olha como que Deus cuidou de nós, irmãos. Eu fico impactada com esse cuidado de Deus. Aleluia. Um mês
né? Uma estação em que a característica dela é justamente o que Deus entregou para nós, né? Dentro da característica de Zebulon, que estava predominando, né, no mundo espiritual, Zebulon. E a característica associada dentro dessa estação, como eu já falei, vou repetir justamente para reforçar o aprendizado, é o comércio e provisão. E como Deus nos ensinou, irmãos, com propósito sobre finanças, né? Quantas palavras que foram liberadas na nossa vida, e estava justamente associada à estação em que o Senhor estava nos protegendo, nos blindando, nos escondendo as nossas finanças. Ah, que Deus poderoso! Aleluia! Expansão e obra de Deus. Olha isso. É Deus, irmãos. É Deus nos ensinando. Ah, como que Deus é maravilhoso. Aleluia. Nós amamos o Senhor, Pai. Aleluia. Nós te amamos e obrigada, Senhor, por trazer para nós, aleluia, discernimento, sabedoria. Obrigada por cuidar de nós, Pai, até mesmo quando nós não entendemos o que o Senhor está fazendo conosco. Senhor, muito obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos trazido alertas. O Senhor tem falado conosco, em nome de Jesus. Ah, Senhor, nos ensina, Senhor, a sermos submissos em obediência à Tua palavra. Nos ensina a Te obedecer, Senhor. Nos ensina a mantermos a nossa atenção no Senhor, Pai. Pois ainda precisamos muito mais nessa próxima estação, Senhor, para não perdermos o foco da visão, aleluia, da promessa que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E nós cremos, ó Pai, que viveremos a novidade do Senhor, Pai. Reivindicamos, ó Pai, nesta madrugada. Muda a nossa sorte, Senhor. Muda, Senhor, a nossa maneira de ver as coisas. Muda, Senhor, os nossos relacionamentos. Muda o nosso vocabulário. Muda, Senhor, áreas da nossa vida que ainda não alcançamos, ó Pai. Muda, Senhor, áreas em nossas vidas que precisam ser visitadas pelo Senhor, Pai. Aleluia. E o Senhor pode fazer isso, Jesus. O Senhor pode, porque todo o poder foi dado nos céus, na terra e no mar. Oh, glória. Amém, irmãos, que bênção. Glória a Deus. É um dia, né, abençoado para nós. Tem sido, né, dias de crescimento, de sabedoria. Então nós temos que orar ao Senhor pedindo que Ele alinhe a nossa voz com aquilo que Deus já declarou nas Escrituras, né? Isso é orando a palavra. Quando nós oramos a palavra, prestando atenção no que a palavra está conversando conosco. Amém? Glória a Deus. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então, ore e preste atenção na sua visão, discernimento, vigilância e alinhamento. Então, nessa transição, você já vai treinando, né, a sua visão, a sua audição e discernimento diante daquilo que está diante dos teus olhos. Por quê? Não age pela impulsividade, porque a impulsividade é a marca dessa próxima estação. Eu falando de estação. Ai, Jesus. Dessa próxima estação. Por quê? Porque tem cenários que diante dos nossos olhos vai parecer uma coisa, mas é outra. É outra. Você já teve essa sensação? Aleluia. Então é uma sensação assim, que virá de repente, né? Talvez em um dia que você não estiver esperando, mas você tem que estar em treinamento para reagir, né?
Então nós vamos orar para que o Senhor nos dê visão e discernimento. Em nome de Jesus, e o Salmo 119, 18 diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Olha aí, para aprender a ser obedientes à palavra, né, irmãos? Quantas pessoas que não têm prazer em ler a palavra do Senhor, mas o Senhor nesta manhã está dizendo para nós, em nome de Jesus. Aleluia. E o salmista, do mesmo jeito que o salmista pediu a Deus, eu também peço ao Senhor nesta manhã, a nosso favor, que o Senhor abra os nossos olhos para que nós vejamos as maravilhas do Senhor. Aleluia. Para que nós venhamos estar atentos a tudo aquilo que está à nossa volta. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais, remove toda cegueira e distração e confusão. Dai-nos, ó Deus, discernimento para orar, dai-nos discernimento para enxergar, dai-nos discernimento para nós caminharmos, ó Deus, diante de toda e qualquer circunstância, problema, que nós sejamos fortalecidos, aleluia, para a próxima estação, Senhor. Dai-nos discernimento para enxergar aquilo que o Senhor está fazendo, Senhor, nesta estação. Em nome de Jesus. Oh, glória. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor está conosco. Então, confia no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Amém. Declare: eu escolho confiar no Senhor. Declare, verbalize: eu escolho confiar no Senhor. Por quê? Porque nós precisamos, irmãos, tudo que você recebeu nessa estação de Sivan é o preparo para entrar nessa nova estação de Tamuz, porque você vai precisar confiar no Senhor, descansar no Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Em nome de Jesus. Então declare: eu escolho confiar no Senhor. Amém, amém, meu amor. Já estou finalizando também, irmã Rose. Vai debaixo da bênção, minha querida. Aleluia. Então nós vamos orar por alinhamento, por direção, por visão. Nós estamos saindo dessa estação onde nós recebemos tanta bagagem, tanto conhecimento, né? Tanta instrução de Deus. Nós não podemos falhar, porque agora é a hora de nós colocarmos na prática, né? De acordo com a nossa necessidade. Aleluia. Que o Senhor abra as nossas visões espiritual nesta manhã, em nome de Jesus. Senhor, nós escolhemos confiar em Ti, Senhor, no que o Senhor, aleluia, tem falado conosco, e não no nosso próprio entendimento. Endireita os nossos caminhos e mostra-nos onde devemos andar, e o que nós devemos fazer, e o que nós devemos evitar. Aleluia, que cada decisão seja guiada pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Oh, glória, que sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, que estejamos com o nosso coração alinhado à palavra e alinhada ao coração de Deus. Como o salmista disse no Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Amém? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Aleluia. Pai, examina o meu coração. Declare: Pai, examine o meu coração. Aleluia. É você clamando ao Senhor neste momento. Senhor, muda a minha sorte e me faz chegar onde o Senhor tem para mim. Aleluia. E um dos caminhos é deixar que o Senhor, né, examine, mas também mudar, né? Mudar, aleluia, de acordo com a orientação do Senhor. Aleluia. Revela-me, Senhor, o que está desalinhado com a Tua vontade. Mostra-nos, ó Deus, o que precisa ser corrigido. Eu renuncio ao orgulho, verbalize onde você está. Eu renuncio ao orgulho, eu renuncio
à pressa, eu renuncio à independência de ti. Conduze-me para o caminho eterno, ó glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E blinda a mente, reveste, se proteja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Blinda o seu coração, né? Mateus 6:22, para nós orarmos, encerrando, né? Que nós já estamos declarando e orando ao mesmo tempo a palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma junto às medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Orar para que o Senhor proteja os seus olhos, aleluia, a sua mente, oh glória, para que estejamos alinhados à palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Os olhos, Mateus 6:22, os olhos são a lâmpada do corpo. Aleluia. E aí nós vamos orar declarando e pedindo ao Senhor, Senhor, guarda os meus olhos. Irmãos, o olho, né, é a janela da alma. A palavra do Senhor diz que os olhos, né, são como lâmpada do corpo. Olha isso. Os olhos são como lâmpada do corpo. Aleluia, que nós venhamos ver o que é santo, o que é puro, o que é agradável, né, para que você mantenha essa disciplina, essa atenção aí, que o Senhor está nos alertando para esse novo tempo que virá, para a colheita que nós queremos. Aleluia. Aleluia, Senhor, guarda os nossos olhos para que nós vejamos que o Senhor é santo, puro e agradável. Aleluia, guarda os nossos pensamentos de toda mentira, de todo medo, de todo engano. Guarda a nossa mente, guarda, Senhor, a Tua palavra no nosso coração, Pai. Aleluia. Escreva, Senhor, para nós não esquecermos. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Guardamos, ó Deus, a Tua palavra e não negamos o Teu nome. Guarda os nossos olhos, Senhor, para que nós vejamos somente o que é puro, o que é agradável, o que é honesto, Senhor. Aleluia. Os nossos pensamentos, guarda os nossos pensamentos de toda mentira, de todo engano, em nome de Jesus. Que a nossa mente seja renovada pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que a Tua palavra se cumpra, Senhor, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que estejamos atentos, ó Deus, nessa próxima estação que se aproxima. Aleluia, não acreditando, Senhor, no que está diante dos nossos olhos, mas aguardando no Senhor a última palavra. Em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. E nós vamos sair desta estação, irmãos, mais fortes e mais preparada para a próxima estação. Aleluia. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. E a palavra do Senhor, ela nos dá respaldo, ela garante para nós, mas nós temos que mantermos o alinhamento com a palavra. Aleluia. Nós temos que ter esse alinhamento com a palavra para nós termos essa disciplina. Porque não vai adiantar o conhecimento se eu não souber colocar ele na prática da maneira certa. Não vai adiantar eu dizer que estou com Jesus, que estou com Deus, mas eu seguir do meu jeito, da minha maneira. Em nome de Jesus, vamos estar atentos ao que a palavra tem conversado conosco. Em nome de Jesus.
Amém. Vamos orar. Aleluia. Vamos orar agradecendo ao Senhor por este tempo, agradecendo a Deus por este momento de crescimento, de profundidade. Aleluia. Pai, muito obrigada, Senhor. Obrigada por esta semana, Jesus, tão abençoada. Obrigada pelo tempo que o Senhor nos deu, Senhor. Aleluia. Obrigada porque nós estamos saindo desta estação, Jesus, mais fortes, Senhor, com mais conhecimento, mais sabedoria, Senhor, com maturidade espiritual, com maturidade, ó Deus, para nós irmos para essa nova estação. Aleluia. Nós cremos, ó Deus, que nada pode nos afastar do Teu amor, nada poderá nos afastar do Senhor. Aleluia. Que a nossa visão esteja fixa no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Nós guardamos os nossos olhos, aleluia, Senhor, para não pecarmos contra o Senhor. Aleluia. E nos ajuda, Senhor, a mantermos essa disciplina. Aleluia. Para que nós sejamos, ó Deus, cada vez mais filhos obedientes e vivendo a Tua palavra, Senhor. Não só conhecendo, mas vivendo na essência. Vivendo, Senhor, no dia a dia. A colheita, Senhor, destas manhãs, das madrugadas, dos propósitos, em nome de Jesus. E nós queremos apresentar a nossa casa, a nossa família. Guarda-os, ó Deus, e os livra de todo mal. Aleluia. Guarda, Senhor, e livra a nossa casa de todo mal. Blinda e esconde a nossa casa de todo mal. Em nome de Jesus, pois a Tua palavra diz que o Senhor nos guardará de todo mal. Oh, glória. Aleluia. Amém, Senhor, e nós Te amamos. Nós Te adoramos, Senhor, na beleza da Tua santidade. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Um dia abençoado. Será que travou de novo? Oh, aleluia. Deus é fiel e não falha. Aguenta firme e persevera, porque fiel é o Senhor. Aleluia. Fiel é Deus quem fala e Ele cumpre. Ele vela em cumprir com a sua palavra. Em nome de Jesus. Tenhamos um dia abençoado na presença do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Deus abençoe tudo aquilo que carrega o seu nome. Que você esteja blindada e escondida no Senhor. E pelo Senhor nós manteremos a nossa disciplina espiritual. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor Jesus.